Glória a Deus. Como estão felizes, diga amém. Irmãos, hoje eu tenho uma palavra do coração de Deus para ministrar em nossas vidas. Deus me deu essa palavra já tem um tempo. E eu estava orando hoje, o Senhor me direciona a algo específico. Ontem eu postei lá um texto no grupo sobre unidade. Mas eu não vou falar especificamente sobre unidade, mas faz parte do tema. E o tema da nossa mensagem hoje é andando à semelhança de Deus. Amém? Andando dentro de um padrão, dentro de um modelo que o Senhor nos estabeleceu. Existem algumas coisas que vão nos revelar se nós estamos andando ou não, segundo a imagem de Deus. Só que para a gente entender o que significa isso, a gente tem que partir do princípio. Tem que partir da ideia e a gente conceber, na verdade, a ideia do que significa essa bênção, esse dom de carregarmos em nós, nossas vidas, nosso comportamento, nosso ser, traços de um pai. Nós já falamos um pouco sobre isso na série passada, sobre a série Aba, mas eu quero entrar hoje sobre um aspecto que, da prática dessa realidade. Então, partindo do princípio, a Bíblia fala em Gênesis, eu quero que você abra comigo, Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Verso 26. Gênesis 1, 26 e 27. Quem está nos visitando hoje aqui? Me dá um sinal. Seja bem-vinda. Tem um jovem ali. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Tem um pessoal ali atrás também, sejam bem-vindos. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos fazer um momento vamos até eles, vamos dar um abraço neles, no momento de comunhão. E eu tenho alguns recados também para dar a vocês. E no final eu quero gravar um vídeo com a galera. Tá? Quero gravar um vídeo com vocês. Quem vai para o Mobiliza aí? E aí a galera que está aqui, que vai, a gente vai fazer um vídeo. Todo mundo na verdade, tá? Vai participar com a gente. Um vídeo de motivação, a gente vai jogar aí no Instagram e tal. Então vamos lá. Andando à semelhança de Deus. Gênesis 1, verso 26 e 27 fala assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Espírito Santo, obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado pelo alimento. Te pedimos, Senhor, traga luz, entendimento, revelação, para que possamos, Senhor Deus, nessa noite, sairmos transformados e levados a um nível de comportamento que reflete a Tua imagem. Abençoa cada vida aqui presente. Todo espírito contrário que porventura tente roubar, Senhor Deus, nos desviar da atenção da Tua palavra, que agora seja anulado em nome de Jesus Cristo. E que só o Senhor receba a primazia da nossa adoração, toda a glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente faz algo, sempre que a gente tem algum processo inspirativo para fazer alguma coisa, seja lá, de repente, uma ideia sobre algum assunto, ou às vezes um objeto, a galera das artes, por exemplo, sempre há algo que está sempre associado a qualquer tipo de inspiração criativa, que é a intenção. Sempre existe uma intenção por trás. Sempre aquilo que a gente, de repente, cria, ela vai carregar um significado. E esse significado é parte daquilo que nós temos como intenção ao fazer, ao criar, ao desenvolver, ao projetar, e seja lá o que for. Quando de repente alguém começa a pensar na sua casa própria e começa ali de uma forma, prática, desenhar, de repente começar a ali projetar os cômodos, ela começa a colocar ali uma intenção.
Então, cada cômodo carrega, de repente, uma intenção. Então, tipo, eu quero um quarto maior, porque a minha intenção é que aquele quarto maior caiba isso, né? Dê espaço para uma poltrona, tem espaço, de repente, para uma mesinha aqui para estudo. Ou, de repente, a gente pensa na cozinha, a mulher pensa na cozinha, aí ela já tem uma intenção naquele espaço, que é o quê? Olha, a geladeira naquele lugar. Olha, eu quero botar um balcão aqui, com uma pedra de mármore. Olha, eu quero colocar, né, o piso desse jeito, porque quem entrar na cozinha vai ver aquele glamour, né? Enfim, sempre existe uma intenção por trás de qualquer processo criativo. E com o nosso Deus, nós herdamos isso do Pai. E Deus, ele ao criar, ao projetar toda a criação, nós vamos ver na criação, sabe, irmãos, os traços da intenção de Deus ao fazer cada coisa. Deus criou os animais, Deus criou a natureza, Deus colocou as estrelas no seu devido lugar, Deus criou os astros, né? Deus criou a lua, o sol, cada um com uma intenção, com uma expectativa, com um propósito em imprimir naquele ato de criação a intenção dele. E no homem, sabe, Deus talvez tenha colocado uma porção ainda maior, talvez um detalhe, talvez um pouco mais específico, que foi colocar no homem, diferente de todas as outras coisas, a capacidade desse homem refletir quem ele era. Ou seja, Deus fala diante de toda a criação, haja isso, haja aquilo, e tudo foi se tornando forma, tudo foi dando, sabe, irmãos, forma àquilo que Deus queria, e de repente Deus fala assim, agora, façamos o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus aqui, ele desenvolve e nos revela uma intenção de criar o homem e dar a este homem a capacidade de representá-lo. O homem carregava uma autoridade, e essa autoridade estava associada à imagem que ele estava carregando. Nós aprendemos isso aqui. Então o homem, ele recebe, sabe, esse dom. Qual é o dom, Arlen? De aonde ele ir, de aonde ele andar, de aonde ele, de repente, ali passear, a natureza, a criação, vai enxergar nele o reflexo de Deus. Porque foi somente ao homem que Deus deu a capacidade de refletir quem ele é. Amém? Então, veio o pecado, né? Veio, né, a separação. A gente vai ver que essa realidade, que quando Jesus nos ensina a orar, é de trazer a realidade do céu na terra, e de fato existe uma intenção de Deus ainda, irmão, sendo manifestada. Amém? Há ainda uma intenção no coração de Deus, e Jesus nos ensinou a orar buscando a vontade de Deus na terra, assim como é no céu. E aí então o homem pecou, o homem perdeu, eu costumo dizer que o homem se, tipo assim, desfigurou essa imagem. A natureza e a criação já não conseguiam enxergar mais no homem essa identidade, essa imagem. Por quê? Porque o homem havia pecado. E o pecado, ele trouxe algumas consequências no homem. E uma dessas consequências foi a separação. Por quê? Porque o princípio de sermos semelhantes a Deus, ele precisa obedecer a algo. E a gente vai entender isso já. E aí o homem se desfigurou. Jesus veio, pagou o preço, nos estabeleceu um lugar. E Jesus também restaurou, resgatou a nossa capacidade de refletir a Deus. Porque a Bíblia diz lá em João 1,12 o quê? Pois a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, no momento que a gente reconhece Jesus como Senhor, entregamos nossa vida ao Senhor, é como se ouvíssemos do Pai a mesma declaração que ele disse em Gênesis 1,26. Façamos o homem. Então, por meio de Cristo, nós somos refeitos. Amém? Entendo desse jeito. Porque a Bíblia diz também em Romanos 8,29 o seguinte: porque os que antes conheceu também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o sentido dessa declaração é que assim como ele é, sejamos nós também. Amém? E a própria Bíblia diz que tal qual ele é, somos nós neste mundo. Amém? Então nós somos as pessoas, ou seja, a criação que Deus projetou para refletir ele. Então nós carregamos essa imagem, nós representamos o Pai. Porém, a minha pergunta nessa noite é: quando é que nós somos semelhantes a Deus?
que eu quero forçar você a entender hoje é que existe um padrão. Se eu sou semelhante a Deus, eu preciso encontrar nele os aspectos que me tornam parecidos com ele. Eu vou trazer um exemplo. Num âmbito natural, quando o pai, a mãe, um casal tem um filho, aquele filho ele cresce e ele começa a desenvolver traços, não somente físicos, mas também do comportamento dos pais. Às vezes uma risada é a mesma coisa, você vê o filho dando risada, é a mãe dando risada. Ou o pai. Ou às vezes andando, você vê o filho andando, é igual o pai andando ou a mãe andando. Ele desenvolve o quê? Os atributos comportamentais. Às vezes são heranças, às vezes até de repente de como eu posso dizer, de uma mania. Lá em casa, todo mundo tem uma mania entre os irmãos. É assim, ó. Esse dia eu estava conversando com o Léo, no WhatsApp. Aí eu fiz um gesto que ele disse: rapaz, eu estou vendo Alex, que é meu irmão mais velho, está ali sentado. Que é a mesma coisa. Porque a gente desenvolve pelo relacionamento um comportamento parecido. E que dá o sentido de dizer: poxa, então você é irmão de fulano, você é filho de ciclano. Tem gente que... Eu tive pessoas que foram lá onde eu trabalhava antes e entravam, nunca tinham me visto. Falaram assim: tu é irmão de Alex? Eu falei: sou, porque como tu sabe, é a mesma coisa. Só que a gente olha um pro outro assim, tipo, nada a ver. A gente não consegue enxergar, mas as pessoas enxergam. Estão entendendo? Existem coisas, traços na nossa vida que herdamos do Pai, que às vezes você nem até menospreza, mas a criação percebe. Mas quando é que nós somos semelhantes a Deus? Existem alguns atributos, existem algumas características que nós herdamos de Deus. E nós precisamos exercitar essas características, porque elas vão trazer o sentido de fato que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então eu vou perguntar novamente: quando é que nós andamos a imagem e a semelhança de Deus? Quando é, Arlen? Eu quero saber. Quantos querem saber? E eu vou te dizer. Eu separei aqui 3 aspectos principais. Existem muitos outros. Mas esses 3 aspectos comportamentais aqui, que são, sabe, irmãos, decisivos para estabelecermos esse comportamento que reflete a imagem de Deus, aonde nós andarmos. E o primeiro aspecto, quando é que somos semelhantes a Deus? Quando permanecemos em sua presença. Esse é o primeiro aspecto. Por que esse é o primeiro aspecto? Porque todo comportamento que vai ser desenvolvido segundo um padrão de alguém, vai se basear, vai depender do meu nível de relacionamento. Quanto mais próximo eu sou de alguém, mais parecido eu me torno dele. Então, ou seja, o filho que se torna parecido com o pai no comportamento é o resultado de um relacionamento dia após dia. Então, o filho que começa a andar parecido com o pai, não é porque ele nasceu com a estrutura anatômica do seu corpo que o levaria de forma, sabe, irmãos, independente de qualquer coisa, aquele tipo de andar. Não, é o fato dele ver todo dia o pai andando, ver a mãe, sabe, se comportando daquele jeito, que ele acaba absorvendo aquele traço de comportamento na sua vida. Então, como é que eu ando? Quando é que eu ando à semelhança de Deus? Primeira coisa, eu preciso andar na presença dele. Então, quando Adão estava lá no Éden, a Bíblia nos diz que todos os dias Adão se encontrava com o Senhor. Amém? Na viração do dia. E ali havia o quê? Relacionamento. Ali havia o quê? Interação. Ali havia o quê? Troca. Ali havia o quê, irmãos? Havia, sabe, irmãos, influência. Porque eu me torno parecido com tudo aquilo que eu adoro. Então o objetivo de permanecer na presença de Deus é a base para estabelecermos em nós um comportamento que nos, sabe, assemelhe com o Pai. Onde as pessoas olhem para você. E às vezes você nem percebe que você tem aquilo. E as pessoas vão ver. Poxa, você não é filho de Deus? Olha, você é crente? É assim que eles falam. Você é crente? Você é de que igreja? Às vezes você nem se pronunciou. Você não está carregando um crachá lá dizendo tipo assim, ó, eu sou da igreja fulano de tal, igreja tal, do pastor tal. E aí não, as pessoas olham no seu comportamento e falam assim: aquele é crente, aquela é crente. Por quê? Porque você carrega um comportamento
que denuncia quem você é. Amém? E há muitos que são, o título, né, crente, mas o comportamento denuncia outra coisa. E você já deve ter ouvido isso. Aí crente, mas nem parece. Por quê? Porque o comportamento denuncia a identidade. O comportamento denuncia a identidade. Então, permanecer na presença de Deus vai nos levar a um nível de contemplação de alguém que é, sabe, irmãos, superior, de alguém que nos cativa, de alguém que exerce sobre nós uma influência. E isso vai projetar em nós, irmãos, um comportamento semelhante. A Bíblia nos fala, e isso é uma realidade da nova criação, da nova aliança. Ela fala que nós precisamos desenvolver um nível de contemplação. 2 Coríntios 3,18 fala que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. E ele fala assim, ó, na mesma imagem. Na mesma imagem de quem? De quem eu estou contemplando. Então, quanto mais eu me dedico na presença de Deus, em adorar a Deus, mais parecido com Ele eu vou me tornando. Porque a presença de Deus, sabe, irmãos, externa. Nós ouvimos aqui o Aquila falando, e ele deixou uma frase dizendo que toda exposição gera uma transformação. E aqui o rosto desvendado é você não ir com máscara, não ir, sabe, irmãos, sobre de repente uma ótica, um comportamento talvez formal, mas é você revelar quem você é de fato, para que então você se constrange diante da santidade, da grandeza, do amor, daquilo que Deus é, e isso venha trazer sobre você uma influência na sua vida, a tal ponto que tal qual Ele é, será você nesse mundo. Então não há como, irmãos, desenvolver um nível de comportamento semelhante a Deus se eu não estou na presença de Deus. O homem foi criado para andar na presença de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que é por acaso que quando a gente está aqui, naquele louvor, naquela adoração ao Pai, que a gente se sente tão bem? Será que é por acaso? Será que é por acaso que quando você entra na igreja e tem uma palavra de Deus no seu coração, você se regozija, você sai assim vibrando, você sai às vezes mais leve, parecendo uma pluma, voando, sabe, irmãos, desejoso por coisas maiores, às vezes até pregando para poste, compartilhando com alguém de algo, mas Ei, Juninho, me ajuda aqui. Corta aí, viu, cameraman? E aí será que é por acaso que a gente entra nesse êxtase, por entrar em um ambiente que nos provoca aquela sensação tipo assim, este é o meu lugar. Aí a gente canta, eu quero ficar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Por quê, irmão? Porque você foi criado para este lugar. Não para este lugar, para este lugar, para o ambiente da presença de Deus. Amém? Então isso faz sentido. Por quê? Porque assim como o pássaro foi criado para o ar, assim como o peixe foi criado para a água, você foi criado para a glória. Obrigado por um amém e um aleluia. Isso traz o sentido, então, ou seja, quanto mais nos dedicamos a estar nesse lugar, mais somos transformados de glória em glória. Porque quanto mais contemplamos, somos transformados. Sabe, irmãos, é porque a gente olha para Deus e fala assim, cara, eu tenho isso, olha como Ele é perfeito. Eu quero ser como Ele. E Ele nos transformou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, para que Ele seja o primogênito dentre muitos. Ou seja, está fazendo aqui o que? Um paralelo de alguém com os demais. Então precisamos ser como o primeiro é. Amém? Mas quando é que nós somos a imagem e semelhança de Deus? A primeira coisa é andando na presença de Deus. Diga para o seu irmão, ande na presença de Deus. E o segundo ponto, é onde eu vou mais, talvez, me dedicar um pouquinho mais aqui. Somos a imagem e semelhança de Deus, enquanto permanecemos em unidade. Não somos a sua imagem sozinhos, mas em comunhão. Você não reflete a imagem de Deus sozinho. Você não reflete esse comportamento sozinho.
Primeiro, que Deus não criou você para andar sozinho. E segundo, como a imagem e semelhança de Deus, você carrega uma característica que Deus tem. Deus é Pai, Filho e Espírito. Porém, é um só Deus. Você não sabe onde começa ou termina. Porque, sabe, irmãos, há uma comunhão perfeita. E Deus nos fez para andarmos em unidade. Eu compartilhei lá um texto no grupo e no Instagram sobre unidade. A diferença de união e unidade. União, às vezes, eu coloquei lá o exemplo, eu vi um dia desse pastor falando aqui, que união é um saco de batata, né? Só que a gente pode separar. Cada um tem um tamanho, às vezes um formato. Umas é mais, sabe, redondinha, a outra é mais oval. Há uma diferenciação, há uma diversidade. Só que essa união, ela dá lugar à unidade quando aquelas batatas passam a ser um purê. Onde você não sabe quem é quem. É uma só. É homogêneo. É algo que não separa. São todos um. E Jesus, antes de ir para o céu, ele fez uma oração. Antes de ir às alturas, ele fez uma oração. E ele fala assim, em João 17:11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. E ele diz mais, no verso 20 em diante. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Está falando de você. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Cara, que profundo isso, a declaração de Jesus. Que profunda essa oração do Messias. O Senhor está ali diante do Pai orando, Senhor, e a oração dele é que eles sejam um. Sabe, irmãos, você não foi feito para andar sozinho. Você não foi criado para andar sozinho. Quando estamos sozinhos, a gente está sujeito, irmão, sabe o quê? A definhar. E às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, que a gente não percebe que tem alguém do lado precisando de uma ajuda. Gente que às vezes anda sozinho por opção. Tem outros que andam sozinho, às vezes por não ter opção. Para você que talvez está andando sozinho, sem opção, quero te falar. Deus não chamou você para andar sozinho. Sozinho você não reflete quem Deus é. Sozinho você é parte de um todo que você seria insertado, inserido no mesmo ambiente. Uma batata amassada, misturada a outras, que dá, sabe, irmãos, sentido, e dá a existência de algo muito maior, porque sozinhos podemos até ir rápido, mas é unidos que vamos mais longe. E o homem, ele não foi feito para andar sozinho. Às vezes a gente padece em alguns dilemas da nossa vida, porque a gente às vezes guarda para a gente sozinho. E acha que ninguém pode ajudar. Parece que ninguém pode me ajudar. Não é porque ninguém tem capacidade, mas é porque a gente não consegue enxergar a necessidade que temos de alguém do nosso lado. E então a gente se retrai, guarda aquilo, e aquilo começa a aumentar dentro de você, até o ponto que chega uma hora que, de fato, não tem como se estender mais, se abrir mais, se expor. Então muitos hoje estão nessa situação, porque nunca chegaram para o outro e falaram assim, olha, eu preciso da sua ajuda. Ou muitos estão nessa situação porque talvez eu não tenha dito ao Senhor, eu quero te ajudar.
Deus nos deu a capacidade de refletir quem Ele é, mas isso depende, irmãos, do nosso comportamento. Eu preciso ser um com você, com você, com você, com você aí atrás aí, ó, você. Que às vezes, sabe, irmão, está lá distante, está triste, está no seu quarto trancado dia e noite. Sabe, irmão, está ouvindo um monte de coisa, menos alguém que possa te ajudar, que possa chorar junto com você. Porque na unidade nós choramos juntos, nós sorrimos juntos, nós guerreamos juntos, nós triunfamos juntos. Porque é na unidade que Ele é revelado, e Ele deixou bem claro, para que continuem a crer em mim. E qual é o aspecto que Deus quer se revelar? De que maneira que outros vão ver? É quando eu sou um com o meu irmão. A gente vive num mundo hoje tão, sabe, de separação, de individualismo, de egoísmo, que às vezes esse mecanismo de às vezes se resguardar, às vezes é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque eu não confio no outro. Porque o mundo está tão difícil que é difícil compartilhar com as pessoas. Sabe, gente, sempre tem alguém que você pode contar. Sempre existe alguém que você pode pedir ajuda. Ninguém, irmão, é, sabe, miserável ao ponto de não ter alguém que ouça, que de repente tenha uma palavra de Deus para a sua vida. Escolher andar só não pode ser uma opção na nossa vida, porque isso nos descaracteriza da imagem de Deus. Eu só reflito a imagem de Deus quando eu consigo ser um com meu irmão. Sabe, queridos, é na diversidade que a gente se completa. Só que a gente às vezes não consegue administrar as diferenças. A gente às vezes não consegue administrar o fato de que o meu irmão, às vezes é lentinho para entender algumas coisas. Não consegue administrar o fato de que, às vezes, sabe, aquele irmão, aquela pessoa lá, às vezes é até um chatinho. E a gente fala assim, não, bicho, fulano é assim, então não quero perto de mim. Mas não se esqueça de que você também tem alguma mazela na sua vida que alguém de repente não quer você por perto. Só que a gente precisa mudar essa cultura. Amém? Porque nós não tínhamos nenhum tipo de, sabe, de algo positivo que pudéssemos dar ao Senhor, mas Ele ainda assim, mesmo nós sendo pecadores falhos, Ele decidiu ser um conosco. Então eu preciso ter esse nível de comportamento na minha vida, eu preciso agir assim. Eu entrei aqui, eu estou, sabe, triste. Sabe, irmãos, as pessoas, elas nos decepcionam, mas foi por elas que Jesus morreu. As pessoas, elas têm, e às vezes a gente olha para a falha do outro, e a gente se ofende. Mas a gente às vezes é incapaz de falar assim, olhar para a falha do outro e ajudar ele. A gente está muito, às vezes, preso à forma como que a gente vai se reagir com o que o outro faz, do que a nossa capacidade de ajudar ele a ser melhor. Porque Deus nos deu essa capacidade de fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quando é que eu me sinto mais pleno no meu chamado, na minha missão em Deus? É quando eu posso olhar para alguém assim e dizer assim, filho, filha, ou fulano, ciclano, olha, faz isso. Olha, me entenda bem, eu quero ajudar você a ser melhor. Não que eu seja, porque a gente está aprendendo todo dia. Tem vezes que eu vou aconselhar alguém e saio de lá aconselhado. Por quê? Porque eu não posso, irmão, no relacionamento achar que eu tenho tudo e a outra não tem nada. Eu tenho sempre o que aprender com quem acha que eu só tenho a dar. Às vezes você se menospreza no sentido de ter a capacidade de ajudar alguém, porque você olha para si e fala assim, poxa, em que eu posso ajudar? Vocês lembram da semana passada aqui? A cruz. E justamente por carregar uma cruz, você acha que você não é a pessoa adequada para de repente ajudar alguém. Mas entenda, a cruz não é para matar você, é para salvar alguém. Quantos estão entendendo? Lembra que você está falando isso? Porque, irmãos, isso é uma característica dos filhos de Deus. E sabe, irmãos, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão esses filhos? Alguns estão no seu quarto trancado. Outros estão, sabe, irmãos, nas salas de terapia. Outros estão, às vezes, até na igreja.
mas não estão em Deus. E a gente vem, e a nossa geração é a geração da rede social. A gente sai de casa como a gente está lá no YouTube, no Facebook, né? Maquiado, com o melhor sorriso da sua vida, com aquela pose assim de modelo, um reflexo, um estereotipo de alguém que, poxa, aquele está tão bem. Esses dias a Eva me mostrou a foto de uma jovem que havia se suicidado, e você olhar no Instagram dela, caraca, bonita, irmão, saudável, namorado, uma vida financeira top, não sei quantos mil seguidores no Instagram, e foi encontrada pelo pai pendurada por uma corda no seu quarto. Porque a gente às vezes quer externar algo que a gente não é. Então a gente olha assim, não, ele está bem. Aí quando você pensa que não, irmão, está dilacerado por dentro. Por isso é algo que eu sempre falo, sempre que eu tenho uma reunião com a equipe, eu falo assim, gente, vamos cuidar um do outro. Precisamos cuidar um do outro. Quando todo dia que eu chego aqui no público, eu falo assim, gente, tudo bem, como vai você? Não é apenas um vício nem um jargão. É a necessidade, de fato, de a gente ter, irmãos, segurança e desprendimento em dizer, estou bem, não estou bem. Ora por mim, me ajuda nisso aqui. Você tem alguém que pode ajudar você. Às vezes a gente quer alguém que resolva o problema. Não, você não precisa de alguém para resolver o problema. Você precisa de alguém para dividir o problema. E então você vai ter, irmãos, às vezes, condição de ir mais longe e encontrar a solução. A gente não foi feito para andar sozinho. Você não foi feito, querido, para caminhar sozinho. A igreja, ela é um organismo vivo, é um corpo. Amém? E eu sou só corpo na igreja. Não é igreja estrutura. A igreja é organismo vivo. Não é igreja instituição. É igreja organismo vivo. A igreja de Deus. E é neste lugar que eu sou corpo. Porque se tirar minha mão aqui, o corpo fica vivo. Mas a mão morre. Ela não vai ser irrigada pelo sangue, ela não vai ter o estímulo da cabeça, ela vai morrer. Mas no corpo, ela tem uma função e ela permanece viva. Diga comigo, eu não fui criado para andar sozinho. Há sempre alguém do seu lado. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, conte comigo. Eu estou aqui. Olha, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui com você. Eu não tenho dinheiro. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo. Olha, eu não tenho recurso, mas eu tenho um amor. Olha, eu não tenho o que o mundo às vezes espera, coisas que o mundo às vezes valoriza, mas eu tenho, querido, o Espírito Santo. Amém? Porque o seu choro é o meu choro. A sua alegria também é a minha alegria. Eu não posso olhar para você e ver seu problema, tipo assim, não, é problema meu, é problema dela. Não, irmão, se somos corpo, o problema é meu também. Porque a mão não pode dizer assim, o problema é do pé, porque ele está machucado. Não pode, porque ela faz parte do mesmo corpo. Ela vai ter que desenvolver alguma coisa aqui a mais, porque o pé está doente. Ela vai ter que ajudar de alguma forma. Entende? Então nós não podemos achar que podemos andar sozinho. Você não pode andar sozinho. Você não foi chamado para andar sozinho. Você não foi criado para andar sozinho. Você tem alguém aí do seu lado. Olha, você tem alguém aqui também que pode te ajudar. Às vezes não marca, não dá tempo. Alguma coisa acontece. Não, a gente vai remarcando, mas a gente vai ter. Por quê, irmãos? Jesus me ensinou a não perder ninguém de vista. Mas eu sei que às vezes alguns passam, porque a gente não consegue administrar tudo. Às vezes tem uma expectativa em mim, eu posso ter falhado. E eu quero te pedir perdão aqui, em rede mundial. Se eu falhei com você. Porque às vezes eu não tenho um atributo. Deus compartilhou muitas coisas comigo, mas Ele não compartilhou o atributo da onipresença. Essa é só dele. Amém? Então às vezes eu não vou estar no lugar que você queria que eu estivesse. Mas você sabe onde me encontrar.
Amém? Encontrar aquela pessoa que você queria que tivesse naquela hora, naquele exato momento, naquele segundo, naquela situação. Mas você sabe onde encontrar ela. Então, diga assim comigo: lança o orgulho de lado e se conecte com alguém. Mas, irmão, não só aqui, tá? Aqui a gente faz muito bem. São milhares de conexões diárias que a gente faz ali. Mas sabe o que a gente precisa? Vem cá, Pedro. Sabe o que a gente precisa, irmão? Sério mesmo. A gente precisa desenvolver isso. É assim, ó. Ô, cameraman, fica ligado aí, ó. Vou sentar. Senta aqui, Pedrão. E aí, cara, como é que você tá? Bem, muito bem. Ah, cara, que benção, velho. Cara, eu tenho que te contar um negócio, velho. Eu não tô tão bem, não, velho. Queria que você orasse comigo aqui. Você passou ali, eu vi você, chamei. Porque eu não quero guardar isso pra mim. Ou às vezes não é só para falar de problema, às vezes para falar de vitórias. Cara, eu tô com um projeto aí massa, velho. Velho, vou alcançar, a gente vai alcançar muita gente, vai trazer retorno pro ministério. Cara, sabe, eu tô empolgado, a gente vai desenvolver isso. Eu quero que você, sabe, esteja orando por isso. Não é dando murro não, viu? Ou é também assim devagarzinho, no carinho, no amor. No amor, amém? E é isso, irmãos, isso constrói a gente. Sabe, isso traz, sabe... E às vezes a gente tem lutar a hora que está sentado sozinho. Agora vai lá. Valeu, obrigado. Agora me diz, eu vou conseguir desfrutar desse mesmo de realidade sozinho? Eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro. Meu Deus. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Sim, você tem o Espírito Santo. Mas ele falou assim, não ande sozinho. Não ande sozinha. Você passou a ouvir alguém diferente do que você às vezes vê? A gente está tão na correria que a gente às vezes não para, né, para perceber. Mas querendo ou não, às vezes o Espírito Santo incomoda a gente, passa e vê, mas a gente fala assim, não deve ser qualquer coisa, deve ser nada não. E aí a gente vai embora, passa direto. Aí de repente você tem a notícia, olha fulano, tá mal. E naquele dia você passou, poderia ter dado uma palavra, e você ficou alheio à situação. Entende, gente? E isso é uma via de mão dupla. Eu nunca estou bem ao ponto de não precisar de alguém. Eu nunca estou bem suficientemente a ponto de não precisar de vocês. Eu preciso de vocês. Sabe, eu preciso do relacionamento. Eu preciso sentar às vezes, conversar. Sabe, eu preciso reunir com vocês. Eu preciso, sabe? A gente precisa falar. Olhar no olho. Sabe, preciso ouvir. Ser ouvido. Às vezes só alguns minutos para a gente falar, desabafar, irmão, já tira um peso enorme do coração, da vida. Só o fato de você falar. Você não precisa ouvir nada, só falar. Se você quiser só falar, eu sou um bom ouvinte. Se precisar ouvir, eu também, às vezes, dou um bom conselho. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que você precisa compartilhar, falar, se relacionar. Não anda sozinho, não, em nome de Jesus. Sabe, não acha que, sabe, não olha, não se ofende com a falta das pessoas, elas são falhas. E até Jesus voltar, irmão, a gente carrega essa matéria aqui, que não converte. Sabe, que às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Olha, eu sei que eu tenho que amar meu irmão, mas às vezes eu sou ríspido com ele. Então eu tenho que entender que isso também está sujeito a mim. Então eu tenho que fazer o quê? Deus me perdoe, e meu irmão me perdoa. Mas se a gente ficar carregando, irmãos, se você ficar absorvendo, se você ficar coletando todo tipo de ofensa que você, sabe, às vezes recebe de alguém, e às vezes não é nem intencional, você não vive. Você vai morrer. Porque as pessoas falham. Mas foi por elas que Jesus deu a vida. Então o que eu tenho que fazer é entender, eu não posso andar sozinho. Porque quando eu sou um com você, é que eu reflito a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é um, mas Ele se manifesta em três, são três pessoas: Pai,
Filho e Espírito. Isso é uma característica que nós herdamos, ser um com o irmão. Amém? E por fim, quando é que nós somos a imagem e semelhança de Deus? E isso aqui traz o sentido das outras coisas que nós falamos anteriormente. Somos a imagem e semelhança de Deus quando manifestamos a sua essência. Como assim, Arlen? 1 João capítulo 4, verso 7 ao 21, eu vou ler todo. E agora ficar bem ligado no que o texto diz. Olha só. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. De novo, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Vamos ficar até aí. Olha o que Deus está dizendo aqui, irmão. Eu preciso falar mais alguma coisa aqui? Não. Todo que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Logo eu preciso ser parecido com quem me gerou. E qual é a essência de quem me gerou? Diga o amor. Diga comigo, o amor. Diga assim, o amor é a essência de quem me gerou. Logo, eu sou amor. Uau! Se Deus é amor e Deus te gerou, você tem o mesmo DNA dele, a essência dele. Qual é a essência de Deus? Então eu estou olhando aqui para o amor. Nós temos a capacidade de manifestar esse amor, porque nós somos fruto desse amor, gerados desse amor, tal qual ele é, somos nós neste mundo. Então, ou seja, para viver na presença de Deus, precisamos amar a Deus. Para ser um com o meu irmão, eu preciso amar o meu irmão. E o amor não é o amor hollywoodiano, é o amor ágape, é o amor sacrificial. É o amor que mesmo sendo um amigo penteiro, um amigo chato, um amigo às vezes que não sabe montar, às vezes é inconveniente, vai na sua casa, às vezes é aquele que quebra a sua geladeira, né, se você dá permissão. Irmão, mas eu tenho que amar. Tem que amar. Talvez você coloque as coisas no seu lugar, mas em amor. Por quê? Porque todo que é nascido de Deus ama. Quando é, Arlen, que eu ando a semelhança de Deus? Quando eu exalo o amor. Quando eu exalo o amor. Quando é, Arlen, que eu sou, alguém vai enxergar Deus, conhecer a Deus, porque o texto falou assim, ó, ninguém conhece a Deus, mas nós conhecemos. E como é que os outros vão enxergar Deus? No seu comportamento. É você que revela a Deus. Às vezes sabe que a nossa oração é aquela assim, Deus, e eu tenho orado assim também, Senhor, faz uma cura aqui, faz um racharamanai aqui. Eu tenho orado sobre isso, não está errado, mas a gente às vezes coloca a responsabilidade de Deus revelar quem Ele é, no poder dele, unilateral, de alguém, um coxo andar, de um cego ver. Mas Deus nos deu sabe, irmãos, essa missão de andar na criação, assim como no jardim. Adão andava na criação e a criação olhava aquele representante, aquele é autoridade, por quê? Olha a imagem dele. Olha a imagem dele. A imagem dele é daquele que criou todas as coisas. Então Deus falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e domine ele sobre a terra.
Deus é que rege tudo. E nós somos representantes. Quando você anda, a criação sabe quem você é. Porque há uma imagem associada em você. Mas para isso eu preciso ter esse nível de comportamento. Aí no fundo falta amor. Mas quando você ama, as pessoas vão ver, nossa, ele é diferente. É assim ou não é? Esses dias eu estava na fila do Dogão. O Dogão ali na frente da entrada do FRB. Estou na fila do Dogão lá, bem pleno lá, né? Não é assim que diz? Estava esperando minha vez, naquela fila. Mas quem espera sempre, alcança. E aí chegou perto da minha vez, um rapaz passou. Falou assim, ô abençoado, paga um para mim aí. Me dá R$2. Você via ele visivelmente drogado. E eu falei assim, não tenho R$2 para te dar, mas eu posso te ajudar. Como? Eu posso te ajudar aí no centro. Eu te levo no centro de recuperação. E você vai sair dessa vida. Ah, mas que centro você vai me levar? Do general, do capitão, não sei lá das quantas lá? Eu falei, tem esse e muitos. É só você querer, que a gente vai te levar. Aí ele começou, e olha, era crente, cidadão. Foi crente, cidadão. Começou a falar a Bíblia. Começou a falar, e eu, E ele falou assim, é pentecostal? Ele queria saber se o centro era pentecostal. Eu falei, irmão, não importa se é pentecostal, se é tradicional, você precisa de ajuda. Eu falei para ele, não falei assim nessa intensidade não, mas você precisa de ajuda. Não importa se é pentecostal, se é tradicional. Quer me ajuda? Ah, mas Daniel diz. Começou a botar uma voz assim, eu falei, ô capeta do inferno, pera aí. Aí eu fiquei lá, plantado, né? Comecei a interceder, comecei a orar no Espírito. Aí de repente ele falou assim, aí fui pedir a minha, moço, qual é o seu pedido? Eu falei assim, faz para mim, tal. Aí ele, ô abençoado, paga um para mim. Eu falei assim, faz um para ele. Ele tinha pedido a algumas pessoas na fila e ninguém queria dar. Eu falei assim, faz um para ele. Tinha um de 6 e um de 4, faz um de R$4, faz um de 6 para mim. Aí eu falei, cara, eu tô te dando, tu ainda quer escolher, velho? Aí eu falei assim, ó, vou te dar de 4. Se você tiver 2, aí você completa. Porque, tipo assim, o cara também tem que ter, né? Talvez só faltou uma pitadinha de amor, né? Mas, eu falei assim, se você tiver mais 2, ele falou assim, ó, se eu conseguir mais 2, eu posso? Eu falei, pode, eu vou pagar R$4 a moça aqui, você completa. Aí ele foi e tal, aí a moça falou assim, moço, que bonita a sua atitude. Eu estou contando isso por vaidade? Não, porque está escasso essa atitude. Espantou a moça essa atitude. De ter dado R$4 num cachorro quente para alguém que estava com fome. Porque embora aquele cidadão estava na droga, sabe, irmãos, não posso recriminá-lo ao ponto de ser indiferente a ele. Então, naquela hora eu falei assim, eu não vou dar dinheiro, mas eu vou, tá com fome, filho, faz aí, moça, compra ele. E a menina falou assim, moço, que atitude bonita o senhor teve. Eu acho que eu fiquei emocionada. E assim, para mim, poxa, gente, as pessoas, sabe, isso está se tornando algo escasso. As pessoas não estão vendo mais, sabe, esse desejo de ajudar o outro. Ao ponto de que um cachorro quente que eu dei, a moça ficou, sabe, encantada pela atitude. Por algo tão pequeno. Mas que faz uma diferença muito grande. E poderia ser como todo mundo ali na fila. Não. E olha, ele estava ainda com uma lata de cerveja, irmão, na mão. Me pedindo cachorro quente. Eu falei assim, e essa cerveja aí, meu irmão, na sua mão? Ah, foi o abençoado ali que me deu. Eu, abençoado. E poderia dizer assim, não, você está bebendo aí, não pode comprar seu cachorro quente e me tornar diferente. Mas tá bom. Sabe, faz para ele. E ali eu não alimentei, sabe, só um jovem com fome, mas às vezes a esperança de alguém que não via, talvez a tempo, uma atitude de amor, que faz toda a diferença. Olha, não estou dizendo aqui para você sair aí dando, sabe, irmão, sair por aí tipo assim, quem quer cachorro quente, quem quer precisar de alguma coisa. Mas eu quero que você, diante da oportunidade de exercer amor, não pense 2 vezes em exercer amor. Às vezes você não precisa dar nada, só um abraço. Às vezes você não precisa de muito. E de fato, viver o evangelho, você não precisa de muito. Com 5 pães e 2 peixinhos, aquele menino naquele dia, ele alimentou uma multidão. O que ele tinha.
Isso prova que o que você tem nas mãos do Senhor se torna muito para quem não tem nada. O pouco que você às vezes menospreza é suficiente nas mãos de Deus para alimentar a necessidade de muitos. Sabe o que é isso, irmão? O amor. Quem aqui não gosta de ser amado? Ninguém gosta? Ninguém gosta de ser amado? Como assim, gente? De ser amado. Quem aqui gosta? Ah, eu fiz errado a pergunta, foi? 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 Me perdoe. Então eu vou consertar aí, a gente já dita essa parte aí, viu, Gustavo? Quem aqui gosta de ser amado? Ah, glória a Deus. Tá vendo que pessoas falham? Pessoas erram. Às vezes tem a melhor intenção do mundo, tem a expectativa de uma reação melhor do mundo, mas erra. E apenas por conjugar uma frase de forma errada. Você percebe, gente, que por tão pouco a gente se afasta, mas que às vezes tão pouco nos aproxima? O que você tem, ainda que seja pouco, nas mãos de Deus é suficiente para suprir o que alguém necessita. Exale o amor de Deus. Manifeste esse amor de Deus. Amém, queridos? Às vezes alguém que te feriu, às vezes alguém que, caluniou você, às vezes alguém que às vezes não te percebeu, não te deu um abraço, alguém às vezes que você esperava uma reação, mas deu outra. Sabe, irmãos, fala assim, ó Deus, eu quero liberar essa pessoa, porque eu quero exalar o teu amor. Não trava a sua vida, não trave a sua vida, irmão, por falta de amor. Porque não é um sentimento, mas eu não sinto. Eu sei. Você acha que Jesus sentiu? Você acha que Jesus sentiu, irmão? O sentido emocional da palavra? Amor. O que ele estava sentindo foi angústia, tal ponto de dizer, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas que não seja por sentimento, mas por decisão, que seja feita a tua vontade. Então, ainda na dor, ele amou. E amou de tal maneira que João não encontrou palavras para descrever. O amor é o vínculo da perfeição. O amor cura. Porque se tudo que a gente fizer, irmãos, não tiver amor, de nada vale. Porque 1 Coríntios capítulo 13 diz, para encerrar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada seria. Ainda que eu pegasse todos os meus bens e repartisse com os pobres, sem amor, de nada seria. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E ele inicia o capítulo 14 dizendo, olha, permanecei no amor. Ele termina o capítulo 12 dizendo sobre o amor. Ele fala o capítulo 13 sobre amor. E inicia o capítulo 14 falando sobre amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor ágape, o amor de Deus. Então você foi feito de amor. Você foi feito por amor. E você foi feito para amar. Amém? Diga comigo, eu fui feito por amor. Fui feito de amor e fui feito para amar. Aleluia. Fique de pé no seu lugar.